Olá, amigos do Café com Radiologia. Hoje vamos discutir dois artigos. O primeiro é esse aqui, Imagem em Medicina. É um caso de intuscepção intestinal publicado por Dr. Elias, Dr. Paulo e Dr. Oswaldo, que são lá da Santa Casa de São Paulo. E eles demonstraram esse caso de um paciente de 13 anos, sexo feminino, que teve um quadro de intuscepção. Depois de discutir aquele, a gente vai voltar aqui para esse artigo do Radiographics para discutir imagem, sobre o lead point, né, o ponto fixo, que normalmente vai ser a causa dessa obstrução, dessa intuscepção, que provavelmente vai precisar de cirurgia. Então, na apresentação do caso, o que mais chama a atenção aqui na figura 2 é a alça de Delgado mostrando a invaginação intestinal na região do jejum. Então, tem uma alça e dentro dessa alça tem outra alça. Então, como é que foi esse caso? Paciente de 13 anos, gênero feminino, parda, negava doenças prévias, procurou pronto-socorro com queixa de emagrecimento, aproximadamente 5 quilos, em 15 dias. E um aparecimento de massa abdominal. Então esse é um dos pontos-chave da história. É a história de massa abdominal. O abdômen apresentava massa móvel indolor localizada no flanco esquerdo de 10 por 4 centímetros. E ao toque apresentava indolor com esfíncter normotenso e fezes pastosas na ampola e sangue na luva. Sangue é uma coisa importante na questão de intuscepção. Foi submetida a tomografia computadorizada que revelou uma imagem sugestiva de intuscepção no intestino delgado, imagem em alvo. Então a gente observa aqui uma imagem, né, uma imagem em alvo de alça dentro de alça. São múltiplas camadas concêntricas, que é bem característica da intuscepção intestinal. Então, uma breve revisão, o que é a intuscepção? Ela é a causa mais comum na infância de obstrução do intestino delgado. Geralmente ocorre com invaginação de um segmento proximal no distal. Então ele sempre vai estar um segmento que está anteriormente entrando para o que está na frente. Então o pico de incidência vai variar do 5º ao 9º mês de vida, 10 a 15% ocorre após os 2 anos de idade e maior predominância com o sexo masculino. A tríade clássica dos sintomas da intuscepção são dor abdominal aguda, vômitos e eliminação de muco com sangue, que é o padrão geleia de morango. Nas provas cai muito, né, esse tipo de informação. Padrão geleia de morango é igual a intuscepção. A dor na fase aguda era caracterizada como intermitente, cuja duração persiste por 4 a 5 minutos, com intervalos variados de aproximadamente 20 minutos. Então tem episódios de cólica. Como foi dito no caso, a presença de massa abdominal é um achado importante no diagnóstico e tem uma incidência na metade dos casos. Aí a localização mais frequente é a flexura hepática, porque ocorre muitas das vezes o caso de uma intuscepção iliocecal. E o sintoma mais comum nas crianças menores é o vômito, ao contrário das crianças maiores, que é a dor abdominal. Então o primeiro sintoma não se deve ao fator obstrutivo, mas ao mecanismo de reflexo da dor, que é muito intensa, então leva ao vômito nas crianças menores, né? Portanto, a imagem clássica, né, do alvo e de camadas concêntricas desse intestino invaginado vai fechar o diagnóstico. O ponto mais importante dessa discussão de hoje vai ser sobre a etiologia, né, que seria um ponto fixo. Tem uma incidência de apenas 10% dos casos, sendo divertículo de Meckel o mais comum, 75% dos casos, seguido por pólipos intestinais, e o restante vai estar dividido em púrpura, Janosch-Schlein, linfonoma e duplicação ileal. Então, quanto ao ponto fixo, ou lead point, nesse artigo aqui do Radiographics, eles descrevem os aspectos tomográficos para a gente identificar o lead point, para tentar entender se é uma tomografia que tem uma causa potencialmente cirúrgica ou não. Nos casos que a gente não encontra o lead point, a chance de se resolver espontaneamente é maior, ou com enema, por exemplo. Então esse final do artigo aqui eu acho que é uma das coisas interessantes para a gente pensar, que a diferenciação entre o lead point e ter ou não ter esse lead point é importante para determinar o tratamento apropriado, porque pode reduzir a prevalência de cirurgia desnecessária. Então, se a gente não encontra nada, principalmente na faixa mais jovem, pode ser beneficiado de um enema e resolver o quadro de intuscepção. A partir do momento que a gente encontra que tem o lead point, né, um ponto fixo, uma massa, uma lesão
relacionada à intuscepção, a gente tem que informar o cirurgião. Então, de imagem-chave para a gente, né? A gente vai ter a imagem do alvo, que é esse aspecto concêntrico de alças com um ponto central. Então, nós observamos aqui nesse corte tomográfico que tem alça dentro de alça. Essa região mais hipodensa aqui é gordura com pedículo vascular. Então, observa nessa ilustração, num corte sagital, temos o segmento mesentérico vascular junto com gordura. Esses pequenos pontos aqui são representações de linfonodos e em segmento de intuscepção dentro da outra alça. E na divisão do lead point ou não lead point, ou seja, tem um ponto fixo causando essa intuscepção ou não tem? Então, nos casos que não tem, vai ser uma duração transitória e pode resolver espontaneamente. A prevalência ainda é baixa e normalmente não está relacionado à obstrução intestinal e não precisa de um tratamento cirúrgico. Do ponto de vista, quando tem o lead point, a dor vai ser recorrente, persistente, ainda assim é um achado raro, e obstrução intestinal pode estar presente e vai necessitar de cirurgia. Aqui nessa imagem, uma pessoa com 54 anos, apresentando o sinal clássico aqui do alvo, com gordura mesentérica que não está muito bem vista aqui, né? E não temos lead point, não tem nada, nenhuma massa relacionada a esse quadro de intuscepção de Delgado. Então, provavelmente, esse quadro aqui se resolve espontaneamente. Neste outro caso, paciente de 49 anos, sexo masculino, já tem uma imagem diferente. Ele tem aqui uma imagem amorfa na ponta, né? Um lead point, na região da intuscepção. Então, esse quadro aqui provavelmente não vai responder, não vai se resolver espontaneamente. Temos aqui o esquema da intuscepção, onde a gente observa o sistema vascular mesentérico, né, entrando para dentro da intuscepção com linfonodos e uma imagem amorfa nessa região de ponta, um ponto fixo, que vai ser a causa base dessa intuscepção e provavelmente cirúrgico. Então, quanto às causas do lead point, a gente pode separar em benigno, maligno e idiopático. Quando é no intestino delgado, pode ser por lipoma, pólipo, adenomatoso, divertículo de Meckel. Quando é no intestino grosso, lipoma e pólipo. Quando as causas malignas, metástase, linfoma, adenocarcinoma no intestino delgado. E adenocarcinoma, linfoma e metástase no intestino grosso. E em relação à causa de idiopática, é igual nos dois. Quadros de adesão pós-operatório, alteração da motilidade. Então nós temos aqui um exemplo de intuscepção com lead point por divertículo de Meckel. Foi feito o contraste bioral, contrastando o delgado. Então aqui fica a região do divertículo de Meckel. Outra imagem com lead point. Então a menina de 15 anos com dor abdominal, você vê que tem vasos, gordura, alguns linfonodos e na ponta tem uma imagem amorfa, que aqui no caso era representativa de um pólipo, né? Então os pólipos também podem gerar esse mecanismo de intuscepção e normalmente não vai se resolver espontaneamente, vai precisar operar. Mais um exemplo de intuscepção, nós vemos aqui a gordura, vasos e no interior, né, na ponta de fixação, temos uma imagem amorfa, ovalada, que era compatível com o pólipo. Mais um quadro com uma imagem ovalada, amorfa no interior da intuscepção, esse é o lead point. Aqui era relacionado a metástase por melanoma. Aqui um quadro que o lead point era relacionado a lipoma. E aqui um quadro de intuscepção extensa com bastante espessamento de parede, que na verdade era relacionado mesmo ao adenocarcinoma cólico. Então vamos aqui ao caso do dia. Esse é um caso que eu laudei e pensei em discutir esse artigo hoje. Então, um paciente jovem com dor abdominal foi para o pronto-socorro, pensaram inicialmente em apendicite. Então, o apêndice secal está aqui, vocês podem acompanhar. Ele está normal, fininho, né? Porém, o que acontece aqui? Olha o sinal do alvo, né? Nessa imagem coronal, a gente observa que a válvula iliocecal subiu, ou seja, teve uma intuscepção iliocecal. Aqui a gente observa segmentos vasculares e alguns pequenos linfonodos
junto à intuscepção, igual a gente viu naquele esquema de imagem lá, um linfonodo, 2, 3 e vasos aqui. Eu não tenho certeza porque eu não sei do que aconteceu de cirurgia, mas aqui eu entendo que tem uma imagem do lead point. Então pode ser um pólipo, alguma alteração nessa válvula ileocecal, né? Não é faixa pediátrica, tem mais de 20 anos, então pode ser alguma alteração realmente cirúrgica desse caso aqui. Então, em relação à discussão de hoje, eu gostaria de ressaltar esse artigo, que é identificar o lead point, ou seja, a causa dessa obstrução na intuscepção, talvez colocar isso no laudo de uma forma mais objetiva, se possível. Nem sempre a gente tem todas as informações, mas quando a gente observa uma imagem amorfa relacionada ao mecanismo de intuscepção, isso tem que ser descrito. E eu vou deixar esse artigo aqui na descrição do vídeo. Obrigado pela atenção de todos e até um próximo vídeo.